Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo Estevão, na semana passada nós começamos aqui o capítulo 4, nas Estradas de Jope, aonde o capítulo começa narrando, o Emmanuel narra para gente o encontro de dois jovens amigos, né? Um era Sadoc e o outro era Saulo. E os dois ali conversando, né? Saulo falando ali, eles comentando dos seus projetos, da vida de ambos ali, né? Juvenil. E Saulo diz para Sadoc que ele estava enamorando-se, né, de uma jovem que era Abigail. Então ele fala dessa moça, ele fala como que ele a conheceu, conta ali resumidamente, fala sobre a Abigail, né? E o que acontece? No final dessa conversa, o Sadoc pergunta alguma coisa para ele, se ele já pensava assim, oficializar algum compromisso mais sério com ela, né? Então nós vamos aqui reler o último parágrafo e continuar esse diálogo desses amigos, e nós vamos ver que rumo que essa conversa vai tomar, quais são outras informações importantes, fundamentais, né, para a história que nós estamos vendo aqui, algumas informações que vão ser ditas a partir dessa conversa aí desses dois jovens amigos. Então, retomando o último capítulo, né, em que Saulo falava de Abigail para o Sadoc, né, Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo, notava-se-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. Então ele era apaixonado, ele estava muito apaixonado por Abigail e com toda aquela, como direi assim, toda aquela paixão mesmo, todo aquele vigor que lhe é característico. E então o amigo vai perguntar para ele: e já comunicaste a teus pais esses projetos, quer dizer, aqueles projetos de se unir em matrimônio com Abigail? Então o amigo pergunta: e já comunicaste a teus pais esses projetos? Perguntou Sadoc. E o Paulo responde: minha irmã, então o Saulo tem uma irmã, né? Minha irmã pretende ir a Tarso nesses 2 meses e será a intérprete dos meus votos concernentes à organização do meu futuro. Aliás, sabes, isso não pode nem deve ser um problema de soluções precipitadas. Penso que ao homem não convém entregar-se assim, sem mais nem menos, a uma questão decisiva do seu destino. Obedecendo ao nosso velho instinto de prudência, venho analisando demoradamente meus próprios ideais. E ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila. Dalila é a irmã de Saulo. Ainda não trouxe Abigail para conviver com Dalila alguns dias em nossa casa. Pretendo fazê-lo tão só nas vésperas da visita de minha irmã ao lar paterno. Então ele quer apresentar Abigail primeiro a sua irmã, e depois a irmã vai ter que ir até Damasco. Ele pretende que a irmã comece a falar ali dessa moça para os pais, prepare o terreno. Então ele quer que a irmã tenha a sua impressão da Abigail, para que depois vá para Damasco e fale da moça para os pais dele, né? E o amigo vai dizer para ele, para Saulo: já acalentastes tantos projetos para o futuro? Adjuntou o amigo com bondoso interesse.
Em que pés estão as tuas pretensões ao cargo do sinédrio? Então, a gente vai ver agora, o Saulo vai falar de como ele está, porque a gente vai ver agora que ele é um jovem, como nós lemos, não tão jovem, ele está mais ou menos ali na faixa dos seus 20 e poucos, 30 anos no máximo, mas ele já é um doutor da lei. Ele já é um doutor da lei, né? E assim, doutor da lei, quem eram? Eram aqueles estudiosos que defendiam a lei antiga mosaica. Eram os fariseus. Eram aquelas pessoas que tinham conhecimento profundo da lei e por esse motivo elas tinham um prestígio junto à sociedade, inclusive de poder judiciário, de decidir as questões, as demandas, os conflitos ali da sociedade como um poder judiciário. Então, o Saulo, ele era um doutor da lei. E dentro do Sinédrio, haviam ali aqueles com maior destaque, como hoje em dia a gente vê mesmo, por exemplo, no judiciário, dentro das carreiras jurídicas, né, dá para se fazer carreira dentro do poder judiciário. Então, juízes, né, promotores, primeira, segunda, terceira instância, enfim, né, aquela carreira dentro da organização. E lá nessa época, no Sinédrio também dava para fazer uma carreira lá dentro, no sentido de ser aqueles julgadores, aqueles juízes, podemos dizer assim, né? Aqueles entendedores da lei mais graduados. E ele tinha pretensões de se candidatar a altos postos, como a gente vai ver aqui agora, olha. Então, ele está muito bem lá no Sinédrio. Ele está, vamos dizer, que dentro do Sinédrio ele está brilhando, ele está despontando, ele é um destaque ali dentro. Então, o amigo pergunta, né, das pretensões dele ao cargo no Sinédrio, e ele responde, olha, não, Saulo, né, responde para o amigo. Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere. Veja que até o nome da instituição a gente usa no nosso direito até hoje, é um tribunal, de fato, né? Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Então, ele já tem funções de destaque e especialíssimas, como diz aqui. Sabes que Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito da minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Olha só, gente, vamos aqui, vamos terminar isso. Então, ele falou de Gamaliel, que está conversando com o pai dele, fazendo a cabeça do pai dele, para que ele se transfira para Jerusalém, aonde prometem um lugar de relevo na administração do povo. E continua aqui o Emmanuel, olha. Como sabemos, o antigo mestre Gamaliel está idoso e deseja retirar-se da vida pública, ou seja, se aposentar, digamos assim. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de oferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Então, vamos fazer uma pausa aqui para falar sobre Gamaliel. Então, quem foi Gamaliel? Quem é Gamaliel? Né? Então, Gamaliel, aqui nesse contexto histórico, era um professor, era um mestre dentro do Sinédrio. Ele era um fariseu, era um judeu daqueles antigos, respeitadíssimos. E ele foi professor de Saulo. E nessa condição de professor de Saulo, foi ele que ensinou todo o conhecimento das leis da Torá, do judaico
primitivo ali, do judaísmo, judaico não, do judaísmo primitivo, que era a lei de Moisés, ele transmitiu todo esse conhecimento para Saulo. E ele tinha um apreço muito grande para Saulo, e ele havia preparado Saulo para conquistar cargos de destaque dentro do Sinédrio, inclusive indicando o próprio Saulo para substituí-lo na sua retirada por conta da velhice, da idade e tudo mais. Mas ele não era só isso. Quando a gente faz uma busca rápida, mesmo ali no Google, a gente percebe que Gamaliel era um mestre, assim, e no livro aqui nós vamos ver as pessoas que são estudiosas de teologia da Bíblia, reconhecidamente todos são unânimes em falar da superioridade moral desse Gamaliel, desse mestre judeu, não? Então ele era um homem de elevadas virtudes morais, ele se destacava pela sua elevada moral, né? Como um fariseu. Então, assim, achar que a gente veja como não podemos generalizar. Os fariseus eram os inimigos de Jesus. Não, gente. Os fariseus eram um grupo de pessoas que detinham poder. E como a gente aprende dentro da doutrina, eles detinham poder, e por deterem o poder, obviamente, eles acabavam detendo também uma condição até financeira e de posição privilegiada. E a gente aprende o quê? Que riqueza, poder são provas muitas vezes perigosas, às vezes até mais perigosas, porque o seu fascínio muitas vezes faz com que as chances de fracasso sejam maiores. Mas, então talvez o que a gente observasse como comportamento majoritário entre os que pertenciam a essa classe era o comportamento de ficar ali meio iludido, digamos assim, com as vantagens da posição que ocupavam. Mas isso, de maneira alguma, significa que ser fariseu era um pecado ou uma contravenção contra os princípios, eu não vou nem dizer cristãos, porque nessa época o cristianismo nem existia, né? Eram seguidores do caminho, como falamos. Então não é isso, é a mesma coisa, né? Vamos colocar que se fosse uma religião, era um grupo da sociedade que tinha alguns fanatismos religiosos, mas vamos fazer um paralelo, que se fosse uma religião, como todas, tem as pessoas que não compreendem e que o humano, né, que não conseguem de fato ali fazer o que se pede, o que se espera dentro de uma evolução moral, e assim como tem os outros também que já tem isso, já traz isso, né? Então, esse Gamaliel embora ele fosse um fariseu, ele já trazia os seus valores. E dentro das suas interpretações ali da lei, ele sabia que aquilo tinha mais alto grau de pureza. Ele não, mesmo ele sendo um doutor da lei, um chefe do Sinédrio, um alto conhecedor da lei mosaica, ele sabia tirar o espírito da letra, assim como Estevão, Gesiel, que agora é Estevão, né, que desde criança lia e conseguia extrair o espírito que vivifica das leis antigas. Agora os outros não, os outros ficavam, como nós vemos até hoje em dia, na letra que mata. Então, nesse momento, nós vamos ver que o Saulo é um desses que fica muito apegado à letra que mata e ainda não percebeu, ainda não conseguiu enxergar o espírito que vivifica. Então, voltando, Gamaliel era um fariseu de altíssimas virtudes ético-morais. Era um espírito de alta envergadura. E falando como espírito, tem alguns estudos que falam
Vou citar fonte, tá? A fonte dessa informação. É um estudioso, é um teólogo brasileiro, professor e fundador de um único curso que temos aqui no Brasil de Ciências das Religiões, na Universidade Federal da Paraíba, que é o professor Severino Celestino. Então, assim, é uma cultura impressionante dentro das religiões antigas, um profundo conhecedor e um teólogo, um grande estudioso. Segundo ele diz que Gamaliel, na verdade, era a reencarnação de Hilel. E quem era esse Hilel, né? Então, na verdade, Gamaliel era neto de Hilel. E pelas escrituras antigas, a gente não pode vir como nosso filho, mas como nosso neto, muito, muito, muito comum, né? Já se passou uma geração. É tanto que o Públio, no livro Há 2000 anos, o Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, ele se recorda dele numa outra encarnação como sendo seu avô, né? O Públio Lentulus Sura, que cegava as pessoas. Veja que interessante. Então, nessa situação aqui, é a mesma coisa. Esse Gamaliel era neto de Hilel, né? Veio, agora ele estava como neto, mas nessa encarnação aqui, que ele é o professor de Saulo, ele seria o neto de Hilel. Mas segundo esses estudos desse teólogo e de outros, no caso, o professor é um teólogo e é espírita, então essa informação ele deve ter obtido aí em algum meio espírita, que esse Hilel é o mesmo espírito, né? Foi Hilel, agora está como Gamaliel, e antes disso é um espírito que tem ali uma intimidade grande com Jesus. É um daqueles espíritos da Pleiade de Jesus. E aonde nós vamos ter notícia desse Hilel aqui? Né? Nós vamos ter notícia desse Hilel, que como Hilel, ele estava encarnado 113 anos antes de Cristo. E agora ele está aqui como Gamaliel. E nós estamos no ano aqui de 35 depois de Cristo. Então, como Gamaliel, ele está encarnado no ano 35 depois de Cristo. Como Hilel, ele esteve encarnado 113 anos antes de Cristo. E depois nós temos notícia desse espírito novamente nos primeiros capítulos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Hilel, quando vem junto com Jesus aqui, né? E fazer uma visita nas terras do Cruzeiro e tudo mais, antes do descobrimento do nosso país, né? E aí o que acontece? Jesus dá uma tarefa para ele e ele precisaria reencarnar. E como que ele reencarna, esse Hilel? Ele, né, segundo notícias do livro, trazidas ali por Emmanuel também. Não, Emmanuel não, Humberto de Campos. Espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Jesus fala para Hilel que ele ia ter que reencarnar novamente. E onde ele reencarna? Ele reencarna, olha os planos de Jesus como é que são, né? Ele reencarna lá em Portugal. Não vou saber a data aqui, mas né, talvez século XIV, alguma coisa assim. Ele reencarna e lá, como nessa encarnação, ele encarna como o infante Dom Henrique de Avis. E o que fez esse infante Dom Henrique de Avis lá em Portugal? Ele fundou a Escola de Sagres. E o que tem a ver essa Escola de Sagres? Essa Escola de Sagres era a escola de formação dos navegadores na época das grandes navegações. E quem estudou lá? Pedro Álvares Cabral, entre tantos outros, né? Os grandes navegadores estudaram todos lá. O próprio infante Dom Henrique de Avis foi um grande navegador que fundou essa Escola de Sagres ali.
E graças a esse período das grandes navegações, o nosso país, nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho foi descoberta. Então, esse é só um parênteses para falar desse espírito que está próximo de Jesus ali, recebendo tarefas importantíssimas nos destinos do nosso planeta, desde muito tempo, né? Então ele foi esse mestre de Saulo, Gamaliel, né? E Saulo estava sendo cotado para... Então veja quem formou a base de conhecimento perfeita, de ética e de moral perfeita de Saulo veio de quem? De Gamaliel, esse espírito tão íntimo de Jesus e que recebe das mãos de Jesus tarefas importantíssimas, como a gente acabou de ver. Então, ele estava sendo cotado, Saulo, para substituir ao Gamaliel, né? Então, vamos lá. Então Saulo fala, né, que ele substituiria o Gamaliel. E a gente fez esse parênteses para a gente entender quem foi esse espírito, o professor de Saulo. E Saulo continua, olha: tenho acima de tudo o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Então, acima de tudo, né, um judeu aqui querendo preservar ali as tradições judaicas. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então ele já tinha dentro dele esse ideal, né, de levar a ideia de um Deus único para mais outros povos diferentes. Olha, gregos e romanos, não? Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha o pensamento na situação particular, advertindo delicadamente. Pelo que me dizes, então Sadoc vai falar alguma coisa aqui para ele. Olha, pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras. E dizer-se que foi um tecelão humilde. Então, o pai dele, o pai de Saulo, era um tecelão humilde que, às custas do seu trabalho, foi melhorando a sua condição de vida e ganhou ali um certo destaque, né? E a gente vai... eu também escutei já uma história que foi... Não sei se nesse livro fala, foi também estudando com o professor Severino, como que o Saulo conquistou a cidadania romana dele. Foi graças aos negócios comerciais do pai dele. O pai dele comprou a cidadania romana e pagou caro por ela. Porque tinha algumas formas de se adquirir a cidadania romana. Uma delas seria comprando. A de Saulo foi comprada, graças aos recursos, ao sucesso comercial das empreitadas comerciais do pai dele como tecelão. Então Saulo, né, quando o amigo fala, né, que, nossa, e pensar que seu pai foi um tecelão humilde, Saulo diz: por isso mesmo, talvez ensinou-me a profissão quando menino. Aí ele vai falar uma coisa importantíssima para nós. A gente precisa ter isso aqui, ó. A gente tem percebido que gerações vêm perdendo esse sentido aqui. Então ele diz, ele está muito feliz aqui e agradecendo até o pai por ter ensinado o ofício de tecelão a ele, que a gente vai ver que vai ser muito útil lá depois da sua conversão. Ele diz: por isso mesmo ensinou-me a profissão quando menino, para que nunca me esquecesse de que o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Então, ele teve um exemplo em casa de alguém que venceu na vida trabalhando honestamente, né?
Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele, o pai, descansa com justiça numa velhice honrada e sem cuidados, juntos de minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. A palestra continuou animada e, em dado instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o traziam a Jerusalém. E agora a gente vai ver que a conversa vai começar a tomar um outro rumo igualmente importante para o desenrolar da nossa história. Então Sadoc diz para ele o que foi fazer lá, né, em Jerusalém. Vim certificar-me da cura do meu tio Filodemos, que ficou curado de uma velha cegueira mediante processos misteriosos. Então, nós já sabemos aqui quais seriam esses processos, não? E como se trouxesse o cérebro honusto de interrogações de toda sorte, para as quais não encontrava respostas nos próprios conhecimentos, acentuou. Então, o Sadoc vai continuar falando para o Saulo. Já ouviste falar nos homens do caminho? Veja que não existia termo cristão ainda, né? E o Saulo já ouviu, quer ver? Olha, ele vai dizer, Andrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso, justamente. E contou que um homem, né? Então o Sadoc fala isso mesmo e continua. E olha o que o Sadoc vai falar para ele. Sadoc, né? Contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais. Qual o sinônimo disso, dessa expressão? Virtudes sobrenaturais. Sinônimo para essa expressão. Mediunidade. Então, aqui, ó, um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, entendamos aqui, portador de mediunidade. Né? E quando ele estava ali inspirado, falando, não tinha para ninguém. Isso vai deixar Saulo furioso, como nós vamos ver lá na frente. Então, Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com assombro geral de muita gente. Então, Estevão, além de ser um excelente, exímio orador que falava inspiradamente, magnificamente, ele também tinha os dons da cura, ele também tinha ali a capacidade de curar, não? E aí Saulo vai ficar, né? E ele vai dizer, como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracterizava, veja, está falando de Gamaliel, olha aqui, a primeira virtude que está citando dele. Então, veja, ele era um doutor da lei, um chefe no sinédrio, um fariseu, um chefe dos fariseus. E quando Saulo foi falar para ele dessas notícias que ele já tinha ouvido falar, desses rumores a respeito desses homens do caminho e querendo reprimir essas atividades perniciosas, o que foi que Gamaliel fez? Olha, o próprio Saulo está dizendo. Entretanto, o mestre, com a tolerância, a primeira virtude que está sendo atribuída a Gamaliel, que o caracterizava, então era um espírito já tolerante, já tinha essa virtude desenvolvida. Com a tolerância que o caracterizava, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. E nós vamos parar por aqui.
Então, logo na primeira investida de Saulo contra, no seu primeiro, investida não, no seu primeiro argumento contrário, na tentativa de querer reprimir, quando ele conversou sobre isso com Gamaliel, então Gamaliel, com a sua tolerância, já conseguiu mostrar para ele o que? Eles estão fazendo bem, o que você quer reprimir? Eles não estão fazendo nada, por que essas atividades são perniciosas se eles estão praticando bem? Veja o bom senso, a sabedoria desse espírito, né? E nós vamos parar por aqui, vamos continuar semana que vem. Agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo, fiquem com Deus, até a próxima semana.